Uma aula. Tem o seu querido Rondinelli participando, juntamente com os meus queridos de Jardim da Penha. Boa tarde aos senhores, muito boa tarde às senhoras. Voltamos agora, né, meu velho? Depois da prova que você fez aí, né? Espero que tenham ido bem na prova. Pelo menos as aulas foram dadas com tranquilidade. Revisão em 2 aulas, 2 listas de exercício, possibilidade de você ver as aulas gravadas que nós tivemos aqui, possibilidade de você ver todas as aulas gravadas no Darwin Online, naquela áudio, vídeo, pô, show de bola, massa. Eu já observei o resultado de vocês aqui e o resultado eu achei bastante interessante. A respeito de dúvidas que possam existir na prova, os senhores podem mandar as dúvidas para mim via WhatsApp ou no e-mail, que eu lhe respondo assim que possível, beleza? E nós tivemos algumas dúvidas, né? Na verdade, 3 dúvidas a respeito de algumas questões, mas, na verdade, as 3 acabaram indo uma para um lado, uma para o outro, mas a que mais chamou a atenção, porque foi a que eu achei a mais difícil mesmo, para vocês poderem fazer, foi a respeito daquela grande naturalização, onde o Camada falava a respeito das medidas provisórias do governo Marechal Deodoro da Fonseca, e a alternativa correta era aquela de que todos os residentes do Brasil se tornam cidadãos brasileiros, beleza? E aí teve uma indagação seguinte, pô, mas as mulheres não votavam. Então, se elas não votavam, elas não eram cidadãs, né? E aí vem a explicação, que é um ótimo momento para a gente poder falar. Quando a gente fala de cidadania, ser cidadão não pode ser resumido a apenas votar. Você não pode ser considerado um cidadão pelo simples fato de você só ir à urna e dar o voto ou anular o voto em alguém. Para você ter uma ideia, a minha filha agora, a Luísa, que saiu agora mesmo aqui, a Luísa tem 8 anos de idade. Vocês acham que a Luísa é cidadã ou que ela não é uma cidadã brasileira? Ela é uma cidadã brasileira com todas as qualificações de uma cidadã brasileira. Todos os direitos e deveres. Só que esses direitos têm limites deles, beleza? Ou seja, tem critérios que classificam você enquanto cidadão para participar ou não. Por exemplo, com a grande naturalização em 1889, todos os residentes do Brasil se tornam cidadãos brasileiros. Homens, mulheres, negros, ex-escravos, né? Negros que já eram libertos em 1889, já tinha acabado a escravidão. Então, negros, japoneses, italianos, mulheres, todos, crianças, velhos, todos são cidadãos. Só que para você poder exercer uma das coisas da cidadania, que era a votação, participar politicamente, de acordo com a Constituição de 1891, para você ter participação política enquanto cidadão, você deveria ser um cidadão maior de 21 anos, alfabetizado. Beleza? Aí você fala assim, pô, mas se você não for maior de 21 anos, você não é cidadão, Ronde? Você é cidadão. Você não atingiu o quesito ainda para poder ter idade mínima para votar. Ah, se você for analfabeto, você não é cidadão, Ronde? Claro que você é cidadão. Mas você, não sendo alfabetizado, não atinge o quesito mínimo para poder votar. Sacou a ideia? A mesma coisa se dá com relação às mulheres. Aí, inclusive, deu pano para manga para caramba nessa época. Aí você fala, por quê? Porque a Constituição falava, votam todos os cidadãos maiores de 21 anos alfabetizados. E quando a gente vai imaginar hoje, quando o Camada fala assim, naquela Constituição não existia nenhum critério, nenhuma lei que falava assim, ó, as mulheres são proibidas de votar. Não existe nessa Constituição uma coisa que fala isso. No entanto, para você imaginar um período histórico daquela época e o de hoje, você tem que imaginar as visões de mundos diferentes. Aí você fala como? Vou te dar um exemplo. Lá na Revolução Francesa, aconteceu a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, beleza? E aí, as pessoas da contemporaneidade, ou seja, nós, quando imaginamos assim, Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, a gente imagina falar do homem e do cidadão numa questão de homem e humanidade, beleza? Sim, mas não é não. Aí você fala por quê? Porque para aquela época, quando o Camada fala Declaração Universal dos Direitos do Homem, quer dizer homem mesmo, gênero, sacou? Gênero masculino, cara.
sexo masculino. E aí, para você ter uma leve ideia, durante a Revolução Francesa, teve uma das revolucionárias chamada Marie de Gouges, ou ainda Marie Olympe, que ela fez a Declaração Universal dos Direitos da Mulher e Cidadã. Ela falou assim, foi no parlamento francês e falou, ó, nós lutamos lado a lado, somos punidos pela lei da mesma forma, e porque se nós somos punidos pela lei da mesma forma, nós somos punidas pela lei da mesma forma e com o mesmo rigor, por que a lei não nos dá o direito da mesma forma que vocês têm? É totalmente justo, sim. O parlamento jacobino, o parlamento revolucionário francês, debochou dela. Ela virou uma chacota. E ela foi executada na guilhotina. Então, apesar da Constituição de 1891 falar assim, não existir uma regra que fala as mulheres são proibidas de votar, o que acabava de se subentender é uma sociedade machista, patriarcal. Quando se fala cidadão, quer se levar ao pé da letra, como se fosse cidadão homem. Se fosse para a mulher votar, a leitura e imaginação da época eu colocaria cidadã. Se eu não coloquei cidadã, quer dizer que mulher não vota. Se eu coloquei só cidadão, eu não preciso de colocar que mulheres não votam. Sacou como é que é? Então, a mentalidade daquela época, ela é infinitamente diferente da mentalidade da nossa época. E essa que é a parte massa da história. O que é história? É analisar as transformações políticas, econômicas, sociais, ideológicas, religiosas, sexuais do homem em seu tempo. Não nos cabe julgar se eles estavam certos ou errados, sacou? Então, a mentalidade daquela época era aquela. Aí a gente fala, pô, os caras pensavam assim. Pô, quer dizer, então, quando fala Declaração Universal do Homem e do Cidadão, não inclui mulher? Não. Quando na Revolução Francesa coloca que existe o sufrágio universal, vai agora na internet, busca o que é sufrágio universal. Significa que todo mundo vota. Lá na Revolução Francesa era sufrágio universal. E era sufrágio universal, mas quem votava? Só homem. Sacou? Então, ser cidadão não pode ser apenas simplificado em votar. Beleza? Temos direitos e deveres e numa quantidade muito significativa. Beleza? Quaisquer outras dúvidas, e aqueles que se interessarem por serem monitores dessa matéria, com esse que vos fala, estou aberto a propostas, né? Beleza? Creio eu que nós vamos tocar o nosso projeto de monitoria. Então, já estou antecipando. Para os interessados, me dá uma ideia. A gente vai ver as notas que você teve em todas as provas, as TMs, papapá, o seu interesse, e aí escolherei alguns, né? 4, 2 de manhã e 2 da tarde. Show de bola, massa. Não sei qual que é a alternativa da República, não, meu camarada Gabriel. Depois você me manda qual que é a questão, certinho, para poder fazer, beleza? Vai lá que a gente vai ver. O Brasil se torna uma república unitarista. Não, o Brasil é uma república federativa. Sacou? Uma república federativa presidencialista. Depois você me manda a dúvida, a foto da questão, qual é que eu te respondo lá, beleza? Sobre a monitoria, aqueles que quiserem, são interessados, me mande a proposta, beleza? É muito bom trabalhar com aquele que quer trabalhar com você. Então, se já tem a predisposição sua, a gente só vai ver os critérios. Nota na discursiva, nota na objetiva, TM, seu interesse e show de bola. Não tem tempo ruim com a gente, não. Vamos lá, então. Eu vou espelhar. Pode ser por e-mail, pode ser pelo WhatsApp, fala o que você quiser. Não tem curva com a gente, não, meu brother. Meu querido e minha querida. Sem curva. Papo é reto. Tem interesse, fala. Se tiver para ser, vai ser. O e-mail meu de todos os professores tem no site do Darwin, beleza? Rondinelli.vieira, é sempre o primeiro e o último nome, né? rondinelli.vieira@darwin.com.br. Beleza? Vamos lá, então. Na aula passada, a gente falou sobre a República Oligárquica nas características políticas. E aí é bom você ter a apostila para você poder anotar onde você está, para você não ficar dormindo na aula. Nós estamos no tópico 1 do volume 2, capítulo 4, frente B. Aí falamos do que é voto de cabresto, coronelismo, política do café com leite, política dos governadores e da Comissão de Verificação de Poderes, ou a degola. As características políticas já foram. Hoje nós vamos ver as características econômicas.
E o Brasil, naquele momento, se encontrava numa situação bem delicada. Aí você fala assim, mas bem delicada em qual sentido? A economia brasileira estava numa crise severa. O Brasil já tinha dívidas herdadas desde o período imperial, desde o processo de declaração de independência. Imagina guerras como a Confederação do Equador, Revolução Praieira, as revoltas do período regencial, Balaiada, Cabanagem, Sabinada, Farroupilha, Malês, Guerra do Paraguai, um país que importava muito dos manufaturados, porque só produzia agrícola. Então, nossa dívida é uma dívida imensa. Sem contar que essa dívida externa é imensa, na recém-implantada República, ainda tinha uma economia agravada pelos efeitos do encilhamento. Lembra que aquela ideia de produzir dinheiro sem lastro e sem fiscalizar quem pegava a grana acabou por gerar a desvalorização da moeda e uma forte inflação. Sem contar que os dois primeiros presidentes da República, os dois militares, o Marechal Deodoro e o Floriano, enfrentaram 3 revoltas contra aquele governo. A primeira revolta da Armada, que era a primeira revolta da Marinha Brasileira, que ameaçou bombardear a capital se o Marechal Deodoro não saísse, porque ele havia fechado o Congresso, derrubou o primeiro presidente. E depois veio a segunda revolta da Armada e a Revolução Federalista contra o segundo presidente da República, que era o Marechal Floriano Peixoto. E o Floriano, na época, conseguiu acabar com as 2 revoltas. Lembra que, na época, uma das coisas que ele fez foi comprar uma marinha de guerra nova, né? E essa marinha de guerra nova teve um valor imenso, que aumentava ainda mais a nossa dívida externa. E, então, a situação de dívida nossa é calamitosa. Para piorar, o país ele abre literalmente mão de se industrializar. Abre mão? Abre mão. Você imagina que chama República do Café com Leite, que eu falei com vocês que o nome levado ao pé da letra deveria ser República do Café, porque quem governa o país são os cafeicultores, e aí eles acham que a única coisa que deve ter privilégio e o setor que deve ser protegido ou isentado de alguma tributação é a agricultura cafeeira, e abre mão para outras possibilidades da sua vida. Você não pode imaginar que tudo na sua vida vai se reduzir a uma coisa só. Aí você fala, por quê? Porque as coisas podem mudar amanhã, beleza? Talvez uma profissão que você escolha agora, que seja no auge, daqui a uma década não vai ser mais, sacou? Talvez aquele pensamento que você tem de que, nossa, se eu perder esse namorado, minha vida acabou, é claro que não é. Ah, por quê? Porque é igual biscoito, vai, um vem 18, rapaz. A vida está aí para ser vivida, e o que fez a humanidade chegar até aqui é a nossa adaptabilidade a cada momento, sacou? E aí, às vezes, você observa que o país não se adapta ao momento. Ao invés do país um outro setor para poder depender menos da agricultura, para poder ter que importar menos, para poder gerar mais emprego e renda dentro do país, para desenvolver uma indústria nacional, o grupo de interesse econômico que dirige o país simplesmente dá as costas para esses setores e olha só aquilo que lhes convém. A República Brasileira, naquele momento governada por cafeicultores, simplesmente reduziu as tarifas alfandegárias, aquelas que protegiam o mercado interno, entre 25% e 80%. Ou seja, não vamos desenvolver indústria, vamos importar deles. E para chegar barato aqui, vamos reduzir os impostos, assim compramos mais barato. E não precisamos produzir. Só que esse é um pensamento tosco. Aí você fala por quê? Porque se você não desenvolve sua própria indústria, você gera dependência industrial. Se você não gera indústria, você não gera emprego e renda. Se tudo que você compra é importado, seu dinheiro só vai embora, ele não volta. Sacou? Daí o pensamento ser tão retrógrado e tão atrasado, num momento em que os países europeus, Estados Unidos, já estão na segunda fase da Revolução Industrial. Aí observa o conservadorismo, inclusive no pensamento econômico da elite brasileira. Fomos o último país a acabar com a escravidão, fomos um dos últimos países, meu velho, a conceder direitos trabalhistas. Então você vai vendo como que a situação é. E aí? Quem sustentava toda essa dívida? Café. Café em crise. Ah, por quê? Superprodução de café. Simplesmente, a partir de 1900, o Brasil produzia mais café do que o planeta conseguia consumir, cara. E aí? E aí as dívidas que você ia fazendo, dívida externa, e paga isso, e paga aquilo, você não consegue pagar, os países passam a te bloquear. E aí aconteceu o quê? Para poder você conseguir se manter respirando, você deve A, deve B, deve C, deve E, você pega mais empréstimo, vai lá e paga os principais credores para continuar respirando, sacou?
Ou seja, você faz uma dívida para poder pagar as dívidas antigas e continuar respirando, beleza? Só que isso funciona se você mudar o seu comportamento econômico. Você não pode. Se você pegar empréstimo uma vez para poder pagar as dívidas antigas, mas você mudar o seu comportamento econômico para que aquelas dívidas não retornem, isso é uma coisa. Se você tem dívidas antigas e pega empréstimo para pagá-las, mas não muda o seu comportamento econômico, você não vai conseguir pagar as dívidas novas que você fez para pagar as dívidas antigas. Sacou? Isso aconteceu com o Brasil. O Brasil começou a pegar empréstimo junto à Inglaterra para poder pagar uma dívida, para poder pagar outra. Na verdade, a Inglaterra é um grupo inglês, os Rothschild. E aí pegava dinheiro com esses caras e paga o mercado, paga uma dívida interna, e paga uma dívida externa, e paga uma compra da Marinha, e paga isso e aquilo. Você está pagando as dívidas antigas, mas as dívidas novas estão crescendo, crescendo, crescendo. E se você não pagar as dívidas novas, ninguém mais vai negociar com você. Aí você fala, por quê? Porque, pô, te emprestei a grana para quitar as dívidas antigas, mas você não consegue quitar as dívidas novas, quer dizer que vai ser uma dívida eterna. Beleza? E aí, o que acontece? Na época, os caras contrataram um ministro para dar uma solução na economia brasileira. E contrataram esse cara, o tal do Joaquim Murtinho. É o Paulo Guedes da época. Ele que era o posto Ipiranga. E ele foi lá e já anunciou o quê? Corte de crédito da indústria. Pô, meu camarada, se você vai lá e corta o crédito da indústria, o que vai acabar acontecendo? A indústria já estava fragilizada porque as taxas protecionistas diminuíram. Se você não tem crédito para a indústria, para ela bancar compra de material, folha de pagamento, giro, crédito de giro, capital de giro, essas empresas vão falir, cara. Você está literalmente abrindo mão da sua indústria, como eu falei 2 minutos atrás. E eu vou citar um exemplo aqui para você ver como que essa é uma parada suicida. Aí você fala, por quê? Imagina o seguinte exemplo. Imagina que sua família ela ganha o total de 10 mil reais, vamos supor. E imagine que na sua família só trabalhe uma pessoa. Sua mãe é que trabalha e ganha 10 mil reais, beleza? Seu pai não trabalha, você não trabalha, só sua mãe trabalha e sustenta a família com os 10 mil reais. Aí veio agora a pandemia, com a pandemia o governo deu a possibilidade de redução de salário de 25% a 75%. Vamos supor que o salário da sua mãe, por causa da pandemia, foi reduzido em 50%. Ela ganhava 10 mil, agora passa a ganhar 5 mil reais. Os senhores que me escutam sabem que tem que ser feito. Ou a família readequa a condição de gasto a 5 mil, ou ela vai quebrar em tempo recorde. E aquilo que vocês conseguiram conquistar e que virou patrimônio de vocês, quase que fatalmente vai ser tomado em processos de penhora. E aí? E aí, cara, você não pode ganhar 10 mil e viver no padrão X e ganhar 5 mil e querer viver no padrão X. Vai continuar a dívida, vai virar uma bola de neve, você vai quebrar. Então, você tem que fazer alguns cortes. É compreensível isso, não é? É o que deveria ser feito aqui. E aí, você vai fazer o corte onde? Você vai fazer o corte na eletricidade. Ah, como? Não é para virar só na lamparina ou na lanterna ou na vela. Aquele banho que você tomava de meia hora, tostante, retirando a umidade da sua pele, deixando ela ressecada, sacou? Detonando o seu cabelo, detona o cabelo com água quente, depois vai lá e compra cremes para poder hidratar novamente. Para com essa onda, rapaz. Toma um banho frio, você vai ver sua pele qual que vai ser. Ou toma um banho morninho, quente. Quer ter pele massa e cabelo massa? Faz o teste. Além de ficar com a cutis e o cabelo, que é uma beleza, faz o teste em uma semana e vê o seu cabelo. Depois você me fala. Sacou? Você gasta menos. Você vai gastar menos nas pizzas que comia quinta-feira ou quarta-feira no dia do jogo. Vai gastar menos no restaurante que ia final de semana. Vai gastar menos na viagem para praias do Nordeste, praias da Bahia. Vai gastar menos não viajando para o exterior. Ótimo. Você não pode cortar na sua mãe, como eu falei. Ganha, que trabalha, e a sua mãe é uma mulher enferma. Sua mãe é uma mulher que tem uma doença. No exemplo que eu estou dando. Sua mãe é uma mulher que ela precisa de tratamento. Se você for lá e cortar
no tratamento da sua mãe, ela morre. E ela morrendo, todos vocês já eram. Quando você deixa de tratar a indústria, você deixa de fazer ter prosperidade num setor muito significativo do país, que simplesmente é base das maiores potências econômicas do mundo hoje. Os governos do café com leite abriram totalmente mão da indústria do Brasil em quase sua integralidade. Diminuiu a emissão de moeda, show de bola, tem moeda sobrando, criou e aumentou imposto. Você observa que o Estado não quer abrir mão dos privilégios que ele tem. Então ele vai lá e faz o quê? Aumenta imposto, cria imposto, sacou? Com o papo de que isso também ia ser seguido pelos cortes que o Estado ia fazer em despesas públicas e em salários. Vai lá e vê se eles demitiram e fizeram alguma coisa com os principais cargos e salários, que são os que ganham mais. Dá para você ter uma leve ideia? O governo atual. O governo atual anunciou que ia ter corte de 21 mil cargos em Brasília. Depois de você acabar a aula, você vai lá e pesquisa e vê quantos desses 21 mil cargos anunciados que o governo ia cortar, que assim que assumisse, vê quantos desses retiraram. Quantos desses realmente acabaram. Aí você fala, por quê? Porque o grau de clientelismo que existe no Brasil é imenso, sacou? É um toma lá da cá de uma impressionante. Independente se seja direita ou esquerda, tá? Vai ver a situação do país. E aí? E aí, como eu te falei, sua situação caótica, seu nome está queimado, os cortes feitos não funcionaram nada e ninguém mais quer comercializar com o Brasil. E aí, o que você faz? Faz uma dívida para acabar com as outras dívidas. Mas, Rondinelli, se você não paga as dívidas, por que eu vou emprestar mais para você? Aí eu vou te contar uma outra história. Imagina que quando você está vendo TV, de vez em quando aparece uma propaganda assim. Você que tem o nome, o CPF bloqueado, negativado, para não falar nome sujo, né? Você que tem o nome negativado no Serasa, SPC, não sei das quantas, busque a tal financeira e saia com o seu dinheiro. Aí você fala, como o camarada pode ter o nome bloqueado, CPF bloqueado e vai conseguir empréstimo? Vai lá que você vai ver. Primeira coisa, chega lá e vai perguntar, é funcionário público e é aposentado? Se for um dos dois, eu empresto. Ah, por quê? Porque o meu empréstimo vai ser consignado, ou seja, o dinheiro vai sair direto da sua folha de pagamento. O Estado normalmente paga certo. Então é garantia de que o dinheiro vai vir para mim. Consignado é assim. Não é você que vai receber o salário e vai lá pagar a financeira. Não. No consignado, o dinheiro já é retirado da sua conta quando o seu salário cai, na hora. Puf! Entrou R$ 1.000, desconta já os 300. Vai 700 para você. 300 já foi para a financeira. Então, chance de prejuízo, zero. Aí, se eu não sou funcionário público e nem sou aposentado, aí engrossa. Aí o cara vai falar, você quer quanto? Ah, eu quero 5 mil. É funcionário público? Não. É aposentado? Não. Então, o que você tem de garantia, meu camarada? Com o nome sujo. O que você tem de garantia para querer R$ 5.000 aqui comigo? Aí o cara vai lá e fala, eu tenho uma moto. Já vai o cara computador. Ah, que moto? Ah, moto tal. Qual que é a placa dela? Pá. Já sabe o ano, já sabe o modelo, já sabe o valor da moto, já viu o valor da moto, é R$ 10.000. Ah, o cara quer 5, empresta a grana. Só que você vai ter que trazer o documento de compra e venda da moto assinado. Todo veículo tem um documento de compra e venda. Você assina como vendendo aquela moto e entrega para aquela financeira. Ela te dá os 5 mil. Se no final do prazo você quitar a dívida, basta ir na financeira e pegar o documento de compra e venda. Você assinou, mas não tem nenhum comprador ali. Beleza? Te devolveu o documento. Agora, passou o prazo, você não pagou, a financeira vai lá, como você já assinou como vendedor, ela assina em cima como a compradora. Vai na polícia, mandado de busca e apreensão e busca sua moto. E olha que às vezes ela até torce para que você não consiga pagar. Ah, por quê? Porque ela te prestou 5, mas pegou um bem de 10. E aí? E aí vai ser a mesma coisa feita com o Brasil. O Brasil quer 10 milhões de libras emprestado para quitar as dívidas mais importantes, voltar, ter o nome limpo e voltar a negociar. Os Rothschild empresta, esses do Brasão à direita. Prazo para pagar, 63 anos de prazo. Se alguém te empresta uma grana que tem 63 anos de prazo para pagar, você acha que é muito ou pouco? É muito, né?
É muito, mas é muita grana. E aí? E aí só empresta esse dinheiro se você me der garantias. E quais seriam as garantias? Se ao final de 63 anos o Brasil não quitasse a dívida, os portos, as estações de ferro e o sistema de abastecimento de água da capital do Brasil, Rio de Janeiro, passariam para esse grupo inglês. Onde? Quer dizer que os portos do Rio de Janeiro, as alfândegas, quer dizer que as estradas de ferro, as estações da Central do Brasil e o sistema de abastecimento de água da capital carioca ia passar para esse grupo inglês se o Brasil não pagasse a dívida? É. Isso dá mais ou menos do que 10 milhões de libras. Muito, mas muito, muito, muito mais do que o valor de 10 milhões. E a pergunta agora, para poder terminar essa parada: o Brasil quitou essa dívida? Hã? Hã? Quitou. Quitou por quê? Você já ouviu falar que os portos do Rio de Janeiro são na Inglaterra? Hã? Já viu falar que o sistema de abastecimento de água é inglês? Com certeza não, né? Depois de você ver o sistema de abastecimento de água do Rio de Janeiro, encanar água para casa das galera com coliforme fecal, em inglês não tem isso não, mano. Tem não? Tem não. Vai na Inglaterra, pode beber água do chafariz, né? Vai na Inglaterra, pode beber água do chuveiro, da torneira. Ela é, ela é água potável e tratada, sacou? Você já ouviu falar que o sistema de estação de trem, metrô, ferrovia do Rio de Janeiro é da Inglaterra? Não, né? Ah, então quer dizer o quê? Ah, quer dizer que o Brasil pagou. Se essas coisas não foram para os grupos Rothschild, quer dizer que continua sendo brasileiro, quer dizer que o Brasil pagou. Só lembrando que hoje você não pode mais fazer uma negociação desse tipo, ou você teria bastante dificuldade. Aí você fala assim, mas por quê? Porque hoje existe a tal da lei de responsabilidade fiscal. Então você só pode iniciar e terminar uma dívida dentro do seu mandato, para não acabar acontecendo aquela historinha lá daquele filme Tropa de Elite, lembra? Essa pi não é minha, ela é do Aspira. Para não acontecer como aconteceu com o JK, que endividou o Brasil até as tampas para fazer Brasília. E ele levou a fama. No entanto, as dívidas vencem no governo do próximo presidente, que é o Jânio Quadros, beleza? E aí, essa pi não é minha, ela é do Aspira. Para não acontecer isso, você pega o empréstimo, regula a economia, sai famosinho, e o outro cara que toma prejuízo, você só pode iniciar e terminar dentro do seu mandato. A não ser, claro, que tenha uma aprovação da Assembleia Legislativa, no caso de um Estado, ou do Congresso Nacional, no caso do governo federal. Beleza? Eu sempre cito como exemplo do camarada falar assim, vamos ver o tempo da nossa aula aqui certinho, do camarada falar assim, como que, como que o camarada vai conseguir, velho, numa situação dessa, fazer empréstimos tão longos, né? É porque quem empresta sabe que o país tem potencial de emprestar, tem potencial de pagar. E se não tem potencial de pagar, pelo menos tem garantia para poder dar. E isso aí fez o Brasil conseguir dar empréstimos tão grandiosos na época. Agora, olha esse outro absurdo. Convênio de Taubaté. Olha isso. Eu falei com vocês que o nome da República é República do Café com Leite, mas o nome seria perfeito se fosse República do Café, né? Porque o que determina é a cafeicultura. Só que desde 1900, os cafeicultores que assumiram o governo brasileiro, você começa a perceber que eles assumem o governo por interesses próprios mesmo, não só por interesse político, mas porque quando você passa a ter o domínio político, você passa a fazer as leis ou os principais acordos que acabam por beneficiar a sua própria categoria. Então, é raro e eu acho impossível, quando um grupo econômico patrocina a candidatura de alguém, imaginar que aquele candidato, se eleito, vai ser imparcial, que ele não vai trabalhar para aquele que bancou a campanha dele. Ah, por quê? Porque o grupo econômico que banca a campanha é o grupo econômico que chega no poder e é ele que faz a política. Quem é nesse momento? Os cafeicultores. E aí? Olha essa. Desde 1900, o Brasil já produzia mais café do que o mundo conseguia absorver. Isso significa que nós já tínhamos superprodução. Você sabe que quando você tem uma superprodução, sobra no mercado. E se sobra no mercado, o preço daquele produto cai, beleza? E aí? E se o preço do produto cai, quer dizer que os cafeicultores estariam tendo prejuízo, beleza? Numa economia aberta, tradicional, normal, né?
que funciona de forma correta, se há uma superprodução, aquele setor tem que se readequar. Ele tem que passar a produzir um outro produto, ele tem que diminuir a produção daquele café, porque já saturou o mercado. Beleza? Isso é no pensamento econômico que nós temos hoje, de uma forma justa. Mas quem governa nesse momento são os cafeicultores. Eles vão mudar o que eles ganham dinheiro? Não. Eles vão mudar como eles ganham dinheiro. Aí você fala assim, mas por quê? Porque eles vão continuar produzindo café. Ah, mas é a superprodução. Se não vende, o preço baixa. Mas eles não vão tomar prejuízo. Aí você fala, mas por quê? Por causa do Convênio de Taubaté. Olha o que é o Convênio de Taubaté. Os três principais estados produtores de café, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, simplesmente fizeram um acordo onde eles afirmavam que todo café que o país produzisse e não exportasse seria comprado e estocado pelo governo. Olha que legal. Quer dizer, então, que se o país produzisse 1 milhão de sacas de café, e aí conseguiu exportar só metade, 500 mil, sobraram 500 mil, o preço do café vai lá embaixo. Não vai mais, não. Ah, por quê? Porque assim que exportou 500 mil e sobrou 500 mil, o governo tem que ir lá e, comprar aquele café. O fato do governo ir comprar o café que sobrou já faz com que os cafeicultores não tomem mais prejuízo. E o fato de comprar aquele café e colocar nos armazéns estocados, igual você está vendo nessa foto à direita, faz com que aconteça um negócio chamado política de valorização artificial dos preços do café. Como assim? Se o governo compra o café, quer dizer que ele retira o café do mercado, beleza? Só que esse café não está sendo consumido, esse café não está sendo utilizado, ele está sendo estocado. Ao retirar o café do mercado e estocá-lo no armazém, eu forço o aumento do preço do café. Mas ele é artificial. Ah, por quê? Porque o café existe. Ele só não está no mercado. O café existe. Ele está estocado. Sacou? De novo, o bom e velho jeitinho brasileiro que é a nossa desgraça. Se você tentar levar por aquele lado da última propaganda da Copa, que o jeitinho brasileiro é colocar mais um no sofá, o jeitinho brasileiro é você aumentar a água do feijão, eu achei até legal. Mas o jeitinho brasileiro, para a maioria do que acontece na nossa vida, não é esse. O jeitinho brasileiro é aquele que fala, você sabe quem está falando? O jeitinho brasileiro é aquele que vai numa fila de um show e vai andando ao longo da fila para ver se encontra um brother no meio do caminho e corta a fila com ele. O jeitinho brasileiro é ver uma pessoa na fila para poder comprar o lanche, ao invés de você entrar lá no último lugar, você vai lá e fala, compra para mim também. O jeitinho brasileiro é você fazer uma prova e você ir lá e pesquisar as questões e ver o gabarito para poder colocar qualquer alternativa. E isso acaba por implodir o caráter do brasileiro em boa parte das vezes, sacou? É difícil. Se nós não melhorarmos o nosso próprio caráter, nos fiscalizarmos, nós nos fiscalizarmos, porque quando você passa a achar que alguém tem que fiscalizar você, já era. Quem fiscaliza você é você mesmo. Gosto do nosso camarada Mandela. Você é senhor do seu destino. Você é capitão da sua alma. Então, você que decide as coisas da sua vida. Quando você faz algo imaginando que, como ninguém fiscaliza, você pode fazer, você está precisando de repensar alguma coisa aí. Sacou? Está precisando de repensar. E aí? Nesse momento, o governo brasileiro pouco ligava se o governo estava tendo prejuízo comprando o próprio café. A grande pergunta que se faz é de onde que vem esse dinheiro? Com qual dinheiro o governo vai comprar todo o café que está sobrando? O dinheiro vinha de empréstimos no exterior. E chegou um momento que só os empréstimos no exterior não davam. E aí? E aí os camaradas passaram a fazer o quê? Pegar os impostos das pessoas. Imposto que você paga para poder ter saúde, educação, transporte, energia, o governo pegava esse dinheiro para poder comprar o café que sobrava dos cafeicultores. Onde? Mas aí o país não está se endividando, não? Com certeza. Mas quem governa o país não liga para qual condição o país está.
desde que quem governe esteja se tornando cada vez mais rico. Não há um pensamento na coletividade, sacou? É isso que eu estou tentando afirmar para você. E aí o que acaba acontecendo? Cria um nome bonito na época para isso. Não, o Estado faz isso para salvar a economia. Essa é a política da socialização das perdas. Não se socializa ganho no Brasil. A não ser, claro, nós já vimos aí a socialização nesse momento de pandemia, né? Um auxílio, beleza? Mas é de um ganho, é do capital brasileiro, beleza? Normalmente se vê socializar prejuízo. Aí você fala assim, como assim? Olha, por quê? Socialização de perda. É fácil, velho. Você não pagava imposto para ter saúde, educação, segurança? O Estado não pegou esse dinheiro para poder comprar café? Então você ficou sem saúde, educação, segurança. E aí? E aí, cara, em contrapartida, tem a contrapartida. Porque algumas pessoas vão reclamar. Pô, mas o governo vai ficar comprando todo o café. Vai ficar o resto da vida comprando o café que sobra? O país vai quebrar, sim. E aí o Estado anunciava assim, não, isso é apenas uma ajuda emergencial. Nós vamos comprar esse café só provisoriamente, porque os cafeicultores vão se comprometer a não plantar mais café. E se eles não plantarem novas lavouras, as lavouras que já existem começam a ficar velhas. E essas lavouras que vão ficando velhas vão diminuindo a produção naturalmente. Então, quando começar a faltar café no mercado, porque as lavouras estão produzindo menos, o governo pode pegar o café que está estocado e ir desovando no mercado. Ou seja, o Estado está comprando café agora. Mas se acontecer uma diminuição da produção, o Estado vai poder vender esse café. Então não vai ter prejuízo. E quando diminuir a produção, vai haver um equilíbrio entre oferta e procura. A ideia é legal, a ideia é massa. É massa, é massa. Salva agora os cafeicultores e o emprego de quem depende. Sacou? Mas isso é provisório. Porque os caras vão dar um jeito na cafeicultura e vão passar de produzir menos. Para poder ter equilíbrio de oferta e procura. E quando eles passarem a produzir menos, o que eu comprei, eu passo a vender. Para eu não ficar no prejuízo. Eu, Estado. Sacou? É massa a ideia, né? Só que quem fiscalizava? Quem fiscalizava os cafeicultores? Os cafeicultores, ao invés de parar de plantar café, passaram a plantar cada vez mais e mais e mais. Ah, por quê? Porque ninguém fiscalizava. Quem é o governo? Os cafeicultores. E o governo, os cafeicultores, vai fiscalizar eles mesmos? Não. E sabe qual que era a boa e velha ideia que estava na cabeça dessa galera dessa época? Como ninguém me fiscaliza, eu vou seguir essa lei para quê? E qual a chance de dar errado? Tudo que eu produzi e o mercado externo não consumir, o governo compra. Azar do governo. Sorte a minha que vou ficar cada vez mais rico. Imagine que o convênio de Taubaté foi feito em 1906. E a partir daí já era superprodução. E a partir daí a produção brasileira só cresce. Você já imaginou o tamanho do estoque de café que existe no Brasil quando acontecer a crise em 1929? Lembra que eu falei com vocês que se usasse só os estoques de café do Brasil, dava para abastecer o planeta por 10 anos? Olha o rombo na economia brasileira para um grupo ter privilégios durante décadas do poder no Brasil. E, basicamente, as coisas não mudaram muito ao longo da nossa história. Só muda as roupinhas. Vamos ver em futuros próximos. A sua geração, por exemplo. Acredito bastante nela. E aí, meu velho, vamos para o último tópico da aula. A borracha. Borracha. 9 minutinhos, termina a borracha. E o que seria essa borracha aí? Bicho, o Brasil tem uma potencialidade de extrativismo e de agricultura e de pecuária que todo mundo sabe, beleza? Então, o Brasil já foi do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do tabaco, do algodão, do café, da soja, sacou? Da madeira e agora do látex. E todas essas coisas, do ouro, da prata, diamante, esmeralda, e todas essas coisas continuam até hoje, tá? Elas não diminuíram, não. Elas continuam até hoje. Só que o da borracha foi algo sensacional. Foram 2 períodos curtos, um primeiro período até
4 décadas, né, 1880 a 1820, que pega a segunda etapa da Revolução Industrial até a Primeira Guerra, e um segundo momento, que o Brasil volta a exportar muita borracha durante a Segunda Guerra Mundial. Mas vamos pegar do começo. 1880 ainda era monarquia, e o Brasil já havia descoberto as possibilidades de uma árvore chamada seringueira, da qual, quando se fazia a sangria, se extraía o látex, a seiva dela, que vai virar borracha. E aí, cara, o Brasil simplesmente produzia, e numa época de revolução industrial, indústria automobilística, motocicleta, bicicleta, automóvel, correias, polias, solados, sapatos, pneus, pô, velho, é borracha em tudo, em eletricidade, em isolante, tudo que você imaginar. O Brasil simplesmente produzia 97% da borracha do mundo. Meu velho, era tanta grana que chegava nos estados produtores de borracha, que são os estados do norte, Amazonas, Pará, Belém, sacou? Meu camarada, Roraima, velho. Cidades como as capitais, Manaus, Porto Velho, Belém, tinham um grau de desenvolvimento urbano, arquitetura muito maior do que os estados do Sudeste, São Paulo, Minas, BH. Ah, como? Água encanada, eletricidade, museu, teatro, sacou? Cinema. Se um dia você for em Manaus e visitar o Teatro Amazonense, você vai ficar chocado por causa da acústica, por causa do tamanho, por causa da quantidade de ouro que tem lá dentro. A abóbada é ouro, ela é banhada a ouro. Você que fica tentando fazer um som, dando microfonia, gritada danada. O dia que você for no Teatro Amazonense, fala oi. Oi! Vai, oi! Sacou? É muito massa. Era tanta grana, velho, chegando, que os caras chegaram ao ponto de bancar peças da Broadway para poder ir lá apresentar para eles. Balé Bolshoi, para poder ir lá e apresentar para os caras. E aí? E aí, a borracha apresentou um problema inicial, porque quando ela era friccionada ou a temperatura aumentava, ela esfarelava. É igual acontece com a borracha que você usa aí para poder apagar o lápis, a grafite. Você pressiona ela, você fricciona ela no papel, ela esfarela, né? Você imagina isso num pneu? Não tinha como. Né? E aí, para resolver esse problema aí de esfarelar e de arrebentar, foi feito um processo chamado vulcanização. Um camarada chamado John Goodyear, que inclusive é o nome de uma marca de pneus, e inventou um processo onde se elevando a borracha a temperaturas altíssimas, daí vulcanização, vulcão, temperatura alta, conseguia-se eliminar as impurezas da borracha, e aí o material ficava numa consistência muito melhor para a confecção dos mais variados itens para a indústria. E aí, velho? E aí o Brasil de vento em pouco, horrores de dinheiro entrando. Pra você ter uma leve ideia, nessa época, a capital foi reformada, Rio de Janeiro. A capital foi derrubada e levantada nova no governo do Rui Barbosa. Nós vamos ver ainda a revolta da vacina. Tanta grana, imaginou? Você derrubar uma capital e fazer uma nova? E aí, cara, o Brasil foi explorando do lado dele, beleza, beleza. Só que quando o Brasil viu, sem perceber, é porque não existe uma placa, né, bem-vindo à fronteira, né, é uma linha imaginária. E aí, quando os caras foram ver, já estavam dentro do território boliviano, que é essa parte rosa, que hoje é o Acre. Para não ter uma contenda com a Bolívia, o Brasil fez um acordo, Tratado de Petrópolis, e comprou o Acre da Bolívia por 2 milhões de libras esterlinas. Comprou um território da Bolívia? Comprou. 2 milhões de libras, mas a parte mais fundamental não era os 2 milhões. Era construir uma estrada de ferro que levasse a Bolívia até o Atlântico. A Bolívia ela já teve oceano. Secou? Não, ela perdeu a parte litorânea dela e o Peru também perdeu quase todo o litoral dele em guerras contra o Chile, as guerras do Pacífico. Bolivianos e peruanos se juntaram contra ataques chilenos, mas os chilenos destroçaram os bolivianos e peruanos e tomaram todo o litoral da Bolívia e o Peru ficou só com a prainha à toa. E aí, como a Bolívia até hoje não tem acesso nem ao Atlântico nem ao Pacífico, fazer estrada de ferro Madeira-Mamoré fazia com que a Bolívia conseguisse ter acesso ao Oceano Atlântico via Brasil. Só que essa estrada nunca foi feita. Ah, por quê? Você já imaginou atravessar a Amazônia? Rios que são de dezenas de quilômetros de largura, florestas que até hoje são intransponíveis.
montanhas e montanhas e rios e alagados e tudo que se possa imaginar, além de febre amarela, malária, bócio, ataque de indígena, de jacaré, de piranha e tudo que se possa ter. É claro, o Brasil apenas alegou falta de condições técnicas para poder realizar a construção da obra que até hoje não terminou. Ué, e os bolivianos? Descem pelo Mato Grosso, Estrada de Ferro, chegam até São Paulo, Porto de Santos. Beleza? E aí, senhores, nós terminamos a nossa matéria aqui. Na aula que vem, nós vamos começar com a última parte da economia, que é o Brasil, a indústria brasileira na Primeira Guerra e, consequentemente, o Brasil na Primeira Guerra, você já viu. Vou falar só da parte industrial, beleza? Para a gente já começar, meu camarada, a falar das revoltas do período da República Velha. Revolta da Chibata, Vacina, Contestado. É massa. Massa mesmo. No mais, tá valendo. Cara, essa guerra do Pacífico você vai ver no terceiro ano, beleza? As guerras do Pacífico foram guerras do Chile contra o Peru e a Bolívia. Não só para poder tomar o território, mas também o Chile estava atrás das minas de salitre e de um mineral que se chamava guano, que são fezes de animal, sacou? Vai dar uma pesquisada aí, Guerras do Pacífico. Mas o resumo que eu te falei é esse aí mesmo. Pode crer, e tomou dos peruanos e bolivianos. Peruanos e bolivianos detestam os chilenos. Para atrapalhar a próxima aula, beijo para os senhores, beleza? Show de bola. Aulinha maneira, tranquila. Muito bom falar com vocês. Dúvidas podem me mandar no WhatsApp. Valeu? Ou no nosso e-mail. Beijo, até mais.